Então começamos o estudo desse parágrafo sétimo, onde Kardec ele vai falar um pouco mais sobre a necessidade de avaliação dessas revelações espíritas, né. No parágrafo anterior, Kardec comenta a existência de espíritos enganadores que estariam relacionados ao seu saber e ao seu grau de depuração, o que poderia provocar, né, essas distorções nas mensagens espíritas. E aí Kardec fala que qualquer mensagem que não esteja dentro do âmbito moral deveria ser encarado como uma manifestação individual do espírito. E ele chama atenção para a necessidade de cautela na hora de avaliar uma mensagem do plano espiritual. Esse parágrafo sétimo, Kardec vai defender uma abordagem racional, crítica em relação às comunicações espíritas. Ele vai enfatizar a importância de fazer o exame racional, baseado no bom senso, na lógica, no conhecimento já estabelecido, e propõe uma busca pelo consenso como forma de superar as limitações do exame individual. Essa abordagem, ela vai evitar a aceitação cega de informações e promover uma compreensão um pouco mais profunda, mais confiável dos ensinamentos espirituais. E Kardec já começa falando o seguinte, ó: o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, ou seja, sem dúvida, o da razão, o qual é preciso se submeter, sem exceção. Ou seja, ele fala que quando nós estivermos analisando uma mensagem espiritual, devemos usar a razão. O ponto central aqui é o ênfase no exame da razão como o primeiro e o mais importante critério de avaliação de uma mensagem espiritual. Tudo o que provém dos espíritos deve ser submetido a essa avaliação criteriosa. E Kardec continua: toda teoria em manifesta contradição, com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitado que seja o nome que traga como assinatura. Então vamos analisar isso aí por parte, né. O texto, ele especifica os critérios que devem ser usados nesse exame racional. Tá aqui, ó: toda teoria em manifesta contradição com bom senso, ou seja, se é uma mensagem que não está falando da do âmbito moral, a gente tem que parar e analisar. Bom, com bom senso, ou seja, a mensagem deve ser coerente com o senso comum e lógica. Deve ter uma lógica rigorosa, ou seja, tem que haver uma consistência interna na mensagem, sem contradições, sem falhas. Ou seja, você está recebendo uma mensagem que é contrária à caridade, desconfia, né? Não está batendo os ensinamentos. E com os dados positivos já adquiridos. A mensagem deve ser compatível com o conhecimento já estabelecido e comprovado. Bom, se isso não bater,
essa mensagem deve ser rejeitada, independente do nome que esteja assinando esta mensagem. Kardec já alertou que existem espíritos enganadores, espíritos que se fazem passar por outras pessoas. Então ele pode muito bem estar lá transmitindo uma mensagem e assinar o nome de uma pessoa conhecida. E aí a gente tem que parar e fazer uma análise criteriosa dessa mensagem. O que Kardec está querendo dizer, então, é que qualquer teoria que entre em conflito com esses critérios deve ser rejeitada, independente da autoridade ou do nome que assine. Isso demonstra criticidade e busca pela verdade acima de qualquer outra consideração. Bom, Kardec continua. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos. Kardec está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que para você pegar uma mensagem, né, que não tem um âmbito moral, você tem que analisar aqueles critérios: bom senso, lógica rigorosa, dados já adquiridos. Mas para isso, você tem que ter capacidade de discernir, né. É o que ele fala aqui, ó: essa análise da razão ficará incompleta. Por quê? Em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o exame individual pode ser limitado pela falta de conhecimento de algumas pessoas. Se a pessoa que está analisando aquela mensagem, ela não tem um conhecimento da doutrina espírita, se ela nunca leu o evangelho, como é que ela vai conseguir discernir se aquela mensagem ela está relacionado com o âmbito moral ou não? Então, quando ele fala falta de luzes, ele está querendo dizer a respeito do conhecimento de algumas pessoas. E mesmo que a pessoa tenha um conhecimento, ele fala aqui, ó, e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. São aquelas pessoas que acham que sabem muito, né? Ou que interpretam as passagens de forma errada e acabam deturpando aquele conhecimento, né? E aí ele faz uma interpretação errada, ele continua propagando aquele erro. Então aquela mensagem que foi colocada para ele, ele vai dizer: "Não, isso aí está certo", né. Por quê? Porque ele interpretou errado. Então, é o que o Kardec chama aqui atenção, ó, pelas tendências de outras pessoas a considerarem suas próprias opiniões uma única verdade. E Kardec continua: assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmo? Ou seja, ele entende que esse exame das mensagens, ele está limitada, né, pela falta de conhecimento de algumas pessoas ou pela tendência delas considerarem suas opiniões como verdade. Ele entende isso. Aí ele questiona: o que fazer quando não depositam confiança absolutas em si mesmo? Aí fala aqui, ó, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a
opinião desta, ou seja, buscar o consenso. Diante das limitações, Kardec propõe que a busca pelo parecer da maioria e a adoção da opinião consensual como guia vai tentar, de uma certa forma, minimizar a influência de opiniões individuais e aumentar a probabilidade de se chegar a uma compreensão mais precisa dessa mensagem. Então, se a pessoa tem essas limitações, o que que ela tem que fazer? Buscar um consenso, buscar outras opiniões. E aí Kardec fecha, de tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. O que Kardec está falando aqui? Essa frase final, ela está reforçando a importância desse método de buscar pelo consenso, afirmando que os próprios espíritos fornecem os meios para alcançá-lo. A comunicação com os espíritos não se limita à obtenção de mensagens individuais, mas também à possibilidade de debates e discussões que levam ao entendimento coletivo. Então, para fechar esse sétimo parágrafo, vamos analisar os pontos mais importantes. Então, Kardec ele começa falando sobre o exame racional como sendo algo prioritário para se fazer uma análise das mensagens enviadas pelo plano espiritual. Tem que se fazer uma análise crítica, uma análise racional. E aí Kardec ele passa alguns critérios que devem ser feitos nessa avaliação racional. Uso do bom senso, a mensagem tem que ter uma lógica rigorosa, os dados positivos já adquiridos. E aí ele fala que qualquer mensagem que não esteja de acordo com os valores morais, que não estejam de acordo com esses critérios de avaliação, devam ser rejeitados, independente do nome que estiver assinando essa mensagem espiritual. Ele também fala das limitações, ele fala que as pessoas têm limitações, nem todo mundo está apto para fazer essa análise, para fazer essa avaliação, ou por falta de conhecimento, ou porque as pessoas deturpam a imagem e se acham as donas da verdade. E aí o que fazer nesses casos, né? Kardec fala sobre a importância do consenso, ou seja, diante dessas limitações, as pessoas devem buscar um parecer da maioria, adotar uma opinião consensual, como se fosse um guia de referência. E ele fecha falando que é os próprios espíritos que fornecem os meios para essa busca pelo consenso.